Zegion e Apito. A história deles começou muito antes de encontrarem Rimuru Tempestem, dentro da rígida hierarquia biológica do mundo dos insetoides. Nas profundezas subterrâneas de onde vieram, não existem conceitos como amizade ou lealdade. Apenas a lei da devoração. Cada ser busca consumir o mais fraco para acumular energia e evoluir. Por isso, desde o início, Zegion e Apito já eram uma anomalia dentro da própria espécie. Tudo indica que eles diferiam dos outros insetoides até mesmo em nível instintivo. Em vez de se destruírem, surgiu entre eles um vínculo que contrariava completamente a natureza de sua raça. Quando foram encontrados por Rimuru na floresta de Jura, estavam à beira da morte após um confronto contra o Tigre da Garra. Seus corpos estavam praticamente destruídos e a energia vital se esvaía rapidamente. Porém, ali ocorreu um ponto decisivo. Rimuru não apenas os curou com magia. Suas células de slime e sua energia mágica reestruturaram literalmente seus organismos, fortalecendo a base de seus corpos e alterando a própria essência de sua existência. Para um insetoide comum, isso seria letal, já que poucos conseguem suportar uma densidade tão alta de energia mágica. O primeiro a se adaptar foi Zegion. Após a transformação, seu exoesqueleto adquiriu propriedades semelhantes ao Irokani, um material de resistência extrema à magia. Seu corpo deixou de ser apenas uma armadura e passou a funcionar como uma estrutura capaz de dispersar e neutralizar parte da energia inimiga. A partir desse momento, Zegion começou a ultrapassar os limites de um insetoide comum, tornando-se gradualmente o guardião ideal de Tempestem. Apito evoluiu em uma direção completamente diferente. Enquanto Zegion se tornou a manifestação do poder de combate, Apito passou a atuar como núcleo de controle e suporte. Suas habilidades se conectaram diretamente à gestão do ambiente mágico do labirinto e à coordenação dos insetoides. Com isso, ela se tornaria uma peça-chave no sistema defensivo subterrâneo. É importante compreender, a lealdade deles a Rimuru não se baseia apenas em gratidão por terem sido salvos ou no simples ato de receber um nome. Através do corredor da alma, eles foram diretamente ligados à energia e à evolução dele. Em essência, seu crescimento passou a fazer parte do sistema de Tempestem. Por isso Zegion e Apito são tão diferentes dos demais de sua espécie. Eles abandonaram o instinto caótico de devoração e submeteram sua natureza à lógica, disciplina e proteção do labirinto. Esse foi o fundamento de seu poder futuro. Para a maioria dos insetoides, essa existência seria antinatural. Mas justamente a rejeição de sua própria natureza os transformou em seres que já não podem ser classificados como simples monstros. O desenvolvimento de Zegion e Apito através do treinamento foi o que os tornou praticamente invencíveis dentro do labirinto. Seu poder não foi um presente, mas o resultado de adaptação constante sob condições extremas impostas por Veldora Tempestem. Veldora não se limitou a treinar Zegion em combate corpo a corpo. Ele o usou como parceiro de sparring, já que apenas seu corpo era capaz de suportar a pressão de um verdadeiro dragão sem se desintegrar ao primeiro contato. Aí está a chave de sua singularidade. Enquanto a maioria dos subordinados de Rimuru se fortalecia pela acumulação de energia mágica, Zegion e Apito evoluíam de outra forma, através do ajuste contínuo de sua estrutura interna. Não se tratava de aumento bruto de poder, mas de levar sua forma a um estado de estabilidade perfeita. Zegion treinava por horas sob a supervisão de Veldora, atingindo gradualmente um estado de fluxo total em combate. Nesse modo, cada movimento é calculado em milissegundos. Seu corpo funciona como um mecanismo preciso, ele não reage apenas aos ataques, mas antecipa suas trajetórias e atinge os pontos onde a defesa do oponente já perdeu estabilidade. Apito, em paralelo, seguiu uma linha totalmente distinta, de caráter estrutural. Ela se tornou o núcleo de gestão do labirinto. A energia mágica em Tempestem é instável, e ela aprendeu a estabilizá-la e transformá-la. O mel que produz é uma forma de condensação e purificação de energia mágica. Ele é usado para sustentar os insetoides e acelerar a regeneração, ao mesmo tempo em que estabiliza seu estado geral. A partir disso, ela construiu uma rede onde cada inseto subordinado funciona como um sensor do labirinto. Qualquer invasão é detectada antes mesmo do avanço do inimigo. Como resultado, o duo dividiu as funções do labirinto. Zegion se tornou a força de ataque, e Apito o sistema de controle espacial. Um elimina a ameaça, o outro impede que ela sequer se manifeste sem ser detectada.
A diferença central deles em relação aos demais insetoides é o abandono completo do instinto de consumo. Em vez de agressão caótica, adotaram uma lógica de proteção e controle estrutural. Por isso, seu comportamento não pode ser previsto com base na natureza de sua espécie. Nem mesmo as forças de Zelanus conseguem se adaptar ao estilo de combate deles. Zegion não age como uma fera, mas como um sistema de decisão perfeitamente estruturado baseado em profundo entendimento da psicologia insetoide e disciplina absoluta. No fim, eles não se tornaram apenas seres poderosos, mas a base funcional da defesa do labirinto. Um exemplo de como o abandono do instinto e a evolução sistemática transformam uma espécie em uma nova estrutura de combate. O nível mais profundo de seu lore está no conflito com o Império Insetoide e na verdadeira natureza de suas habilidades. Para entender por que Zegion e Apito se tornaram uma ameaça para Zelanus, é necessário distinguir dois caminhos evolutivos: consumo e síntese. No mundo dos insetoides, o poder de Zelanus se baseia na absorção de almas. Um caminho de crescimento rápido, mas que a longo prazo aprisiona o usuário em seus próprios instintos e na destruição. Zegion e Apito seguiram o caminho oposto. Rejeitaram a absorção e adotaram um modelo de simbiose com Rimuru, considerado heresia dentro de sua espécie. Esse foi o ponto de ruptura evolutiva. O elemento central de Zegion é sua habilidade definitiva, Mephisto. Não se trata apenas de ilusão ou controle de combate. É um espaço onde a percepção do inimigo é subordinada à lógica de Zegion. Pode ser entendido como uma projeção de consciência totalmente refinada. Dentro dessa zona, ele não reage aos ataques de forma convencional. Ele altera a própria estrutura da interação, fazendo com que os ataques percam sentido antes mesmo de serem executados. Por isso é percebido como um ser que transcende o combate físico. Apito, nesse estágio, alcança o título de Rainha dos Insetoides, mas em sentido funcional, não dominador. Seu controle funciona como uma rede coletiva dentro do labirinto. Cada inseto conectado a ela se torna parte de um sistema distribuído de controle. Isso permite que ela perceba o labirinto como um único organismo. Em caso de invasão, ela pode isolar e reconfigurar áreas inteiras, transformando-as em armadilhas. Sua capacidade de processamento de energia mágica estabiliza toda a estrutura subterrânea e reforça suas propriedades defensivas. Um ponto-chave é a adaptação recursiva. Zegion analisa os métodos de combate do inimigo, Apito processa dados energéticos e estruturais, e o sistema do labirinto se atualiza. Mas como um sistema funcional de defesa, seu comportamento não é guiado por instinto, mas pela lógica de preservar a ordem que consideram a forma mais elevada de existência. Zegion e Apito representam o nível final de seu papel dentro da estrutura de Tempeste. Não são apenas guardiões dos andares do labirinto de Ramiris. Sua função forma um bastião autônomo completo, transformando o subsolo em um sistema de defesa praticamente impenetrável. O trabalho conjunto deles cria um escudo biológico distinto de sistemas mágicos ou tecnológicos convencionais. Zegion, através da habilidade Mephisto, tornou-se um dos poucos capazes de neutralizar a vantagem de formas de vida espirituais. Diferente de entidades que dependem da manipulação de energia espiritual, a natureza deles permite transformar essa energia em fortalecimento físico. Em combate, isso gera um efeito de condução ao solo. Ataques mágicos e energéticos perdem eficácia, pois seus corpos os redirecionam para reforço próprio. Assim, inimigos baseados em magia ficam em clara desvantagem. Apito atua como reguladora do ciclo vital do labirinto. Seu sistema de gestão transforma o subsolo em uma estrutura dinâmica, não uma fortaleza estática. O mel que produz estabiliza o ambiente mágico e acelera a recuperação de áreas danificadas. Na prática, o labirinto permanece em regeneração constante. Os danos são compensados quase imediatamente após ocorrerem. Nesse sistema, Zegion é a força de ataque e Apito a infraestrutura viva de sobrevivência. Eles também não participam da política de Tempeste. Sua existência é limitada ao desenvolvimento e proteção do labirinto através de aprimoramento contínuo. Seu treinamento e evolução podem ser vistos como serviço ao sistema, onde interesses pessoais são reduzidos ao mínimo. Em sua percepção, existem apenas a estrutura de Tempeste, Rimuru como núcleo e as ameaças a serem eliminadas. No fim, sua história não é apenas um caminho de fortalecimento, mas a transição de uma natureza caótica para uma existência estruturada e funcional.
Eles demonstram que até mesmo uma base instável pode se transformar em uma forma de vida altamente eficiente quando a evolução é direcionada. Por isso, não são vistos apenas como seres poderosos, mas como o resultado final da lógica de engenharia de Tempeste. Guardiões autônomos cuja força não depende apenas de capacidades individuais, mas da função absoluta dentro do sistema. Ao final, é essencial analisar o impacto de Zegion e Apito no desenvolvimento de longo prazo do mundo de Tensura. Sua existência não representa um ponto final, mas a base para a formação de um novo ramo evolutivo dos insetoides dentro do labirinto de Ramiris. Após atingirem o nível de verdadeiros senhores, sua estrutura biológica e energética começou a influenciar as gerações seguintes de insetoides. Como resultado, surge uma segunda geração de seres que já não preserva a agressão original nem o instinto destrutivo característico do Império de Zelanus. Em essência, não se trata apenas de aumento de poder militar, mas da criação de uma linha evolutiva estável completamente nova sob controle de Tempeste. A interação entre eles baseia-se em sinergia funcional total. Zegion assume o perímetro externo de defesa e a supressão direta de ameaças, enquanto Apito constrói o sistema interno de controle e suporte do labirinto. As funções não se sobrepõem, mas se complementam, formando uma estrutura defensiva fechada e estável. Em combate, Apito pode potencializar temporariamente os parâmetros físicos de Zegion por meio da redistribuição de energia, enquanto Zegion garante proteção absoluta para Apito durante a manipulação dos fluxos energéticos. Essa conexão transforma a cooperação em um único sistema de combate, no qual a separação entre dois indivíduos se torna apenas formal. Também é relevante o nível de poder deles. Zegion é capaz de enfrentar sozinho ameaças de escala catastrófica. Sua habilidade Mephisto não funciona como uma ilusão convencional, mas como um domínio onde a percepção e a lógica do inimigo são reestruturadas segundo regras impostas por ele. Nessas condições, o combate é decidido desde o início, pois o oponente perde a capacidade de interpretar corretamente a própria realidade do confronto. Mesmo seres de alto nível não conseguem neutralizar esse sistema de forma eficiente, já que suas habilidades se baseiam em confronto físico ou energético direto, enquanto Zegion atua alterando a estrutura fundamental da percepção do combate. O papel dele em Tempeste pode ser resumido em pontos centrais. Insetoides reescritos funcionalmente, ultrapassando a biologia padrão da espécie. Capacidades de combate moldadas por treinamento prolongado e adaptação a condições extremas impostas por Veldora Tempeste. Conexão com Rimuru Tempeste de natureza sistêmica e energética, não emocional. Ramificação evolutiva separada, oposta diretamente à linha de Zelanus. Em conjunto, isso transforma Zegion e Apito não apenas em guardiões de elite do labirinto, mas na fase final de desenvolvimento estrutural de sua linhagem dentro de Tempeste. Um sistema de defesa autônomo integrado à própria lógica do mundo.